que o Criador em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus ou o Criador estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor do ungido, suplicando, reconciliando-se com o Criador. O Criador tornou pecado por nós. Então a gente vê que o Criador estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, para se cumprir Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Essas portas vai ficar fechado, portão dourado de Jerusalém vai se permanecer fechado, porque o soberano de Israel entrou por ela. Quando foi que o Criador do céu e da terra entrou pelos portões dourados de Jerusalém? Zacarias 9:9 e Lucas mostra isso, que foi quando o Machia entra dentro de Jerusalém montado no jumentil. Dentro de Jerusalém montado no jumentil, o Machia entra. Depois ali, o sultão otomano magnífico trancou, né, os portões dourados, trancou e está fechado até o dia de hoje. Por quê? Porque o Criador de Israel entrou por ela. Mas como foi que ele entrou por ela? Ele é espírito e ele estava no Machia. O pai estava no filho. Então o pai no filho entrou pelos portões dourados de Jerusalém. Só tem dois, o pai que é o mesmo Espírito Santo e o Machia. Então o que é que nós vemos aqui? Quando nós olhamos para o Salmo 22, o Salmo 22 é maravilhoso, porque o Salmo 22, o Machia diz, né? O salmista diz, mas essas palavras não são do salmista. Isso aqui é uma profecia que se cumpre no Machia, lá no madeiro. Quando o Machia está no madeiro, está se cumprindo essa profecia do Salmo 22. Ele diz, aqui diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você for buscar o pé da letra e analisar que lá em Mateus, Marcos, a gente vê que o povo diz, olha, ele está chamando por Elias. Então ele não estava chamando Elias, ele estava chamando, né? Ele diz, e ao meu, por que me desamparaste? E ao o Criador, o Pai, por que me desamparaste? A ponto do povo dizer, não, ele está chamando Elias, porque o nome do profeta Elias é Elial. Elial. Então ele bradou, e ao meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Então mostra que tem o pai e o filho, não tem três. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, capítulo de número 3, olha que coisa linda diz aqui em Filipenses, capítulo de número 3, versículo do 1 adiante. Está escrito dessa forma. Vamos estar fazendo menção aqui. Filipenses, capítulo de número 3, do 1 adiante. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegro-me no Rei. Escrevo de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Tá vendo? Olha a preocupação do apóstolo Shaul pelos irmãos de Filipe. Cuidado com os cães. Quem é esses cães? Você lê Isaías 52. Vocês vão ver quem é esses cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os falsos, a falsa circuncisão, judeus. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito do Criador, nós que adoramos pelo Espírito do Criador, que nós
gloriamos no ungido, Yahshua, e não temos confiança alguma na carne. Tá vendo? Nós adoramos pelo Espírito do Criador. Lembra do que o Mashiach disse para a mulher do poço de Jacó? O Criador é Espírito. Importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Então, quando nós vemos e começamos a estudar essas coisas, nós vemos, irmão, que não tem três Deus. Não existe isso. Só existe um Criador. O próprio Mashiach lá na tentação falou para Satanás: vá-te, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Criador adorarás, e só a Ele prestará culto. O anjo não diz para João, o anjo diz para João, o anjo mostra um monte de coisa para João, e João prostra aos pés do anjo para adorar. Ele diz: não faça isso, eu sou conservo seu, né? E como seus irmãos. Quem tem o testemunho do Mashiach adora o Criador, porque o testemunho do Mashiach é o espírito de profecia. O testemunho do Mashiach é o espírito de profecia. Aonde está isso? Está em Apocalipse 19, versículo 10. João quer adorar o anjo diz: não, não faça isso, porque eu sou seu conservo, como você e seus irmãos. Quem tem o testemunho do Mashiach adora o Criador. O testemunho do Mashiach é o espírito de profecia. Então a gente olha para essas coisas e a gente vê, irmãos, a gente vê muito erro. Eu não sou perfeito, não sou o dono da razão, estou sujeito a erro, não tenho português dentro do vernáculo, mas a gente estuda a palavra do Criador. Nós estuda a palavra do Criador e nós vê que tem algo errado. Lá em Marcos 12, 29, vamos estar lendo aqui. Marcos 12, 29. Você tem a Bíblia aí sua, você examina também, faz igual os irmãos de Bereia. 12, 29. Olha o que está escrito. Respondendo Yahshua, o maior mandamento é este: ouça, Israel, o soberano, nosso Criador, é o único, é um. Ele é um e não três. Três é confusão. Três, irmão, é confusão. O Mashiach deu testemunho do Pai. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, ele diz: revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu e tu nos deste. Tá vendo? Revelei. Daí a gente vê que hoje estão pregando confusão. Estão ministrando confusão. Estão ministrando Babilônia. E o povo está aí sendo confuso. O povo não consegue estudar a palavra do Criador. O povo não consegue examinar as escrituras. Por quê? Porque o povo está ensinando confusão, está ensinando Babilônia. Entendeu? Olha o que está aqui em 1 João 4, 14 e 15. 1 João 4, 14 e 15. Está escrito assim: e vimos, testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Yahshua é o Filho do Criador, o Criador permanece nele e ele no Criador. Se alguém confessa que Yahshua é o Filho do Criador, o Criador permanece nele e ele no Criador. Não está dizendo se alguém confessa que Yahshua é o Criador. Que Yahshua é o Criador. Yahshua não é o Criador. Tudo foi criado por intermédio dele. Por intermédio dele, ele é o verbo do Criador. Tudo foi criado por intermédio dele. Lembra de Provérbios capítulo 8?
eu era o seu aluno, antes que formasse tudo isso, eu estava lá, eu estava lá. Então aqui está falando claramente essas coisas que as pessoas deveriam analisar o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado. Infelizmente, muitas pessoas, irmão, não aceitam. Por que que não aceita? Porque eles querem se apoiar em livro, eles querem se apoiar na placas da denominação, eles querem se apoiar em coisas, eles querem se apoiar em... Paulo não falou isso para os irmãos lá de Colossenses, ele dizia, eu poderia me apoiar na carne, eu sou da tribo de Benjamim, judeu de Judia. Tá entendendo? Ele poderia, mas ele disse, não, nós adoramos o Criador em espírito. Tá entendendo? Então, o que é que a gente pode entender com isso? Nós entendemos que, na realidade, estão pregando um outro evangelho, estão pregando um evangelho totalmente corrompido. As pessoas estão sendo aí enganadas dentro desse sistema religioso, está sendo enganada, que esse sistema religioso, você notou os líderes, esses líderes mais antigos aí de todo esse sistema religioso aí, os Nicolaita, você notou? É sempre a hierarquia, sempre a hierarquia. Vai passando de pai para filho. Você não pode notar aí. Vai passando de pai para filho, de pai para filho. Não tem outras pessoas para ir para frente da responsabilidade ali. É só passa do pai para o filho, depois vem para o neto, vai passando, vai passando. E se for fazer uma investigação mais profunda, isso é como eles dizem aí, onipotismo, né? Não é isso? Onipotismo. Tá entendendo? Só família, só família, só família. Vai passando de família em família. A família da fé é totalmente diferente. Quando chegaram para o machismo, diz, ó, tua mãe e teus irmãos tá querendo falar contigo lá fora. Ele vira para os seus e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todo aquele que faz a vontade do Criador. Tá vendo? Todos que fizer a vontade do Criador é irmão e mãe do Machia. Entendeu? Então esse onipotismo aí, família, 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 família. Presidente fulano de tal. Aí morre, vem um filho. Aí vai outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Nunca sai daquela hierarquia. A hierarquia dos Nicolaitas, né? O próprio Criador, na exortação lá das sete igrejas, ele diz que odeia as obras dos Nicolaita. Ele odeia, ele aborrece as obras dos Nicolaita. Esse povo dessa hierarquia. E esse povo, meus irmãos, eu não estou aqui ouvindo esse sistema. Mas quando o Yalcha me chamou fora do sistema. Foi que eu não entendi, entrei no sistema, fiquei 20 e tantos anos no sistema. Então, meus irmãos, aqui mostra claramente o Espírito Santo, que quer dizer o Ruach Kadosh, ele é o Criador. Se algumas pessoas questionar, você tem a Bíblia, você tem a palavra para examinar. Aí vai lá em João, diz não, mas três são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E os três concordam. Não, não. Três que dão testemunho. Até na Bíblia arqueológica aqui, a gente vê isso. Até na Bíblia arqueológica, a gente vê sobre isso. Tá? De forma, vou estar lendo aqui para os irmãos ver. Eu estou com a Bíblia aqui arqueológica e a gente vai ver aqui para vocês verem. 1 João, capítulo 5, versículo 6 em diante. Observe que não tem a palavra Pai. Olha o que diz. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Yahshua Mashiach, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ó, o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dá testemunho. Três que dá testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes.
Tá entendendo? Como o Espírito, eu falei que o Espírito é o mesmo Criador, que o Espírito é o mesmo Pai, então o Pai, a água e o sangue. O que é que diz o Pai, que é o Espírito, a água e o sangue? E os três são unânimes. Os três está dando testemunho, está de acordo. Não está dizendo que os três é o Criador. O Criador é um. O Criador é um. Ouve Israel. Yahweh é um. O Criador é um. O Espírito e a água e o sangue. E os três são unânimes. Unânime quer dizer o quê? Na mesma concordância. Está na mesma concordância. Não está dizendo que a água aqui é o Criador, que o sangue aqui é o Criador. Em primeiro lugar, o Criador é Espírito. O Criador é Espírito. A Bíblia diz que Paulo diz, e ele deu testemunho, né? E ele enviou seu filho dando testemunho que há de julgar o mundo. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo de número 17, versículo 30. No passado, o Criador não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependa, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso. Deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E o testemunho do Criador é o quê? Que enviou seu filho. João escreve isso, né? O testemunho que o Criador dá é enviando o seu filho. Essa é a verdade. A verdade está sendo pregada, a verdade está sendo dita.